Hi guys, what's up? Professor Daniel Pondé do Inglês no Teclado. Olha, eu gravei um último vídeo que deu muita polêmica, eu recebi muita mensagem no Instagram, até mesmo lá no Threads, de pessoas que estavam perguntando por que você falou assim não assado no vídeo? Quer dizer, por que você disse job offer em vez de job offer, de forma que ficasse totalmente fácil para qualquer pessoa entender o que estava sendo dito? Confere aí. He turned down the job offer. He turned down the job offer. Eu estou dizendo que ele recusou, ele declinou a oferta de emprego. Na verdade, o que acontece é o seguinte, pessoal. A forma que eu disse é a forma que se fala. É o que você vai ouvir o nativo da língua inglesa geralmente dizendo. Não que eu seja o nativo da língua inglesa, mas como eu aprendi desde pequeno. E, evidentemente, eu estudo inglês há 30 anos. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Quando você estudar inglês, você deve incluir no seu estudo a questão das modificações fonéticas. O que eu quero dizer com isso? Você tem que estudar tópicos como, por exemplo, elisão, você tem que estudar a questão das reduções vocálicas, você tem que estudar a questão da connected speech e outros tópicos que estão relacionados à questão da modificação fonética. Olha, em Minas Gerais, a gente diz coisas como cá de vó, né? Em vez de casa de vó, a gente diz cá de vó. Então, nós mineiros, a gente está muito acostumado com essa questão de fundir as palavras, de remover o som de uma palavra, ou até mesmo de substituir um som de uma palavra por outro. Então, você tem que ficar atento a esses pequenos detalhes, porque muitas vezes, quando a gente negligencia essas questões das modificações fonéticas, a gente tende a não entender o que o nativo da língua inglesa está dizendo. Só a título de exemplo, eu posso ter a seguinte frase: This year is going to be great. Veja que eu disse aqui de forma bem pausada, de forma bem clara, em que eu separei o som de cada uma dessas palavras. This year is going to be great. Só que no dia a dia é infinitamente mais comum a gente ouvir alguém dizendo algo como This year is going to be great. This year is going to be great. This year is going to be great. Então você nota aí que entre as palavras this e year, eu disse sheer. This year. Então this com year, a junção dessas duas palavras surgiu daí o som de X, this year. This year is going to be great. E eu tenho aqui o seguinte exemplo. Contração informal entre would e you. Eu posso te perguntar em inglês. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Note que é até um pouco difícil para mim dizer assim de forma tão pausada, tão clara, tão separada. Would you like some coffee? Só que ali na rotina, no dia a dia, os nativos tendem a dizer algo como Would you like some coffee? Would you like some coffee? Em que eles unem o som de would com you. Would you? Would you? Would you like some coffee? Este é um exemplo de contração informal, é um exemplo de modificação fonética. Outro fenômeno fonético muito importante que já foi tratado diversas vezes pelo portal Inglês no Teclado, seja no YouTube ou através de artigos no nosso site, é o fenômeno chamado connected speech, em que a gente tende a unir o som das palavras em uma frase. Como, por exemplo, eu posso te perguntar em inglês, What is your name? De forma tão pausada soa, What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? What's your name? What's your name? Então a fala encadeada ela faz isso. What is your name? Soa como what's your name? What's your name? Eu posso perguntar para um jovem que está do meu lado, what's your name, kid? Eu estou simplesmente perguntando qual é o seu nome? Qual é o seu nome, jovem? What's your name, kid? Então é muito importante você ficar atento a essas modificações fonéticas, porque pode acontecer de você ouvir uma palavra e não conseguir captá-la de imediato, uma palavra que você já conhece há tempo. Por quê? Porque você não está treinando seus ouvidos para esses tipos de modificações fonéticas. Se na escola você não aprende isso, se o seu professor não ensina isso, é interessante que você fique atento a esses detalhes, como, por exemplo, assistir a filmes ou ouvir até mesmo músicas em inglês. Combinado? Combinado, pessoal? Então essa foi uma rápida explanação ou simplesmente uma rápida justificativa do porquê eu disse job offer naquele vídeo anterior. Até a próxima. Bye!